Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É com muito prazer que eu quero compartilhar com você essa aula. É um curso básico sobre discipulado, baseado a tudo que nós temos experimentado e vivido na nossa nação. Nós temos visto aí, né, a importância do discipulado para a igreja e como a falta de discipulado pode comprometer a saúde moral e social, né, de uma geração, de uma nação. Eu costumo dizer que nós estamos na iminência de experimentarmos um avivamento moral antes de nós desfrutarmos de um avivamento sobrenatural. Quando você pensa num avivamento, a gente logo é arremetido essas manifestações do Espírito Santo, esse poder sobrenatural de Deus. Eu acredito que teve momentos na história da igreja, como nós já conhecemos, em que isso foi muito notório, isso foi muito palpável, essa ação sobrenatural de Deus capacitando o ser humano, os filhos do rei a anunciarem as boas obras, manifestarem as boas obras do reino de Deus. Acho que é nessa direção que o avivamento vai, esse tempo. Eu acredito que aquele tempo, aquela geração precisava desse avivamento, precisava dessa direção, precisava dessas manifestações, porque elas quebravam, né, a indiferença, quebravam a insensatez, né, a resistência, a dureza do coração dos seres humanos, né? Então, por isso eu acredito que Deus, na sua grande sabedoria e multiforme graça, trouxe essa unção sobre os avivalistas, de forma que nós podemos, né, então experimentar. Mas eu acredito que um país como o Brasil, eu não falo só como o Brasil, eu falo como a América Latina como um todo. Hoje eu estou gravando essa aula aqui do Chile, eu estou imerso fazendo uma escola de discipulado. Nós decidimos tirar um ano aí de treinamento, mas a gente tem visto que vai ser no mínimo 2 anos para estar afiando o nosso machado, para estar afiando realmente a nossa lança, ajustando a nossa rede, apertando os nós, né, preparando para uma grande colheita. Mas eu acredito, né, com todo o meu coração, que a colheita que nós estamos prestes, né, a colher é um avivamento moral e não um avivamento espiritual. Eu acredito que o resultado, né, de uma dimensão moral, de um posicionamento moral da igreja e da sociedade é o derramado do Espírito Santo. Não tem como. Quando você para refletir sobre, né, Jesus, o batismo de Jesus, o que representa? Você está vendo ali Jesus, a tipificação do verbo vivo, conforme João descreve lá em João 1, que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a gente vê o verbo vivo, né, imergindo ali, né, nas águas, e ao sair nós vemos o Espírito Santo descendo sobre ele. O que isso representa para a gente, né? Que o Espírito Santo ele vai repousar sobre a palavra. O Espírito Santo vai repousar sobre a verdade. O Espírito Santo vai repousar sobre o rema de Deus. Esse é o problema da igreja hoje. Nós não temos essa palavra de vida eterna no nosso coração como um estilo de vida. Nós temos a palavra de Deus hoje como mais um conceito filosófico, como conhecimento, né? Ela está aqui, mas ela não desceu para cá, para o coração, e ela não gerou uma transformação, querido. Todo ensino, se ele não produz transformação, ele é religioso. O que define se eu estou aprendendo algo que vem de Deus e de algo que vem do homem? O que define que aquilo que eu estou escutando vem do céu ou vem do coração do homem? O que define se de tudo que eu tenho dentro de mim é uma verdade de Deus? É a transformação que ela produz. É o que Tiago fala, né? Em Tiago 1, 23 vai falar sobre isso, né? Se nós somos apenas ouvintes e não praticantes da palavra de Deus, nós somos como um homem que enxerga o seu rosto no espelho e depois que sai logo e não sabe como é que é. Ou seja, uma pessoa que não tem referencial, não se conhece. A palavra de Deus ela vai trazer um autoconhecimento.
Nós estamos vendo aí cursos e mais cursos, pessoas e mais pessoas divulgando isso. Você precisa se conhecer. Seu pensamento aristotélico, né? O filósofo conhece a ti mesmo. Você precisa se conhecer. Esse autoconhecimento, ele é impossível fora da palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus vai nos dar acesso a quem de fato nós somos, o quão pecadores nós somos, o quão indignos nós somos da graça de Deus. É só a palavra de Deus que vai nos confrontar diretamente com a essência da nossa carnalidade, com a nossa natureza, com as nossas motivações equivocadas. Nenhum outro conhecimento vai produzir transformação. E quando a gente pensa na palavra transformar, é isso. Você não vai ver na palavra, nas escrituras, por exemplo, Deus falando de mudança. Deus sempre vai falar de transformação, mudar a forma. E a transformação é isso. É um poder que sai de dentro para fora. O que é se conformar com o mundo? O J.B. Carvalho fala muito sobre isso naquele livro Metanoia. Sugiro você ler esse livro, estudar sobre ele, que conformar é você deixar a pressão do mundo, os valores do mundo, a vida do mundo te moldar. É você pegar uma espuma e colocar dentro de um copo. Então você vai pressionar, você vai apertar, você vai mudar a estrutura da espuma, você vai mudar a estrutura daquele objeto para ele comportar, para ele se adequar àquele recipiente. Isso é conformar. Transformar não, é o contrário, é a espuma vindo para fora e revelando o seu verdadeiro ser, sua verdadeira essência. E por que a gente está falando tudo isso? Porque falar de discipulado é falar de transformação. É impossível nós falarmos de discipulado e não tocarmos nesse ponto. Que é aqui no Chile, nós falamos de cambiar, né? A gente tem que ter um câmbio, né? Uma mudança, transformação. E a gente viu aí no Brasil, nessas últimas eleições, na última eleição que nós tivemos, esse pensamento, né, totalmente enviesado, pessoas que se autodefiniam como cristãs, seguidoras de Jesus, mas que infelizmente possuíam uma cosmovisão de vida, uma cosmovisão de sociedade, inclusive uma cosmovisão do evangelho enviesado, né, uma cosmovisão marxista de se pensar. Isso é muito complicado, porque isso vai refletir, isso vai denunciar uma grande verdade que eu tenho pregado nos últimos anos, que é: nós temos uma nação evangelizada, porém nós não temos uma nação discipulada. E a gente precisa entender o que é discipulado, porque nós, enquanto pastores, nós acabamos reproduzindo conhecimento, conhecimento em cima de conhecimento, conhecimento em cima de conhecimento. Nós damos acesso à igreja de muitos conhecimentos, mas não damos acesso à igreja da transformação. E transformação envolve dor, envolve renúncia. Transformação envolve nós estarmos dispostos a ter uma vida de cruz. Transformação envolve você cambiar, mudar a mente. Então isso é muito forte. Então nesse curso aqui, discipulado, eu quero te motivar e te encorajar a você realmente estar disposto a abrir a mente para receber essa transformação que vem do céu, essa transformação que vem de Deus. E aí, isso vai exigir de você aquilo, né, que Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo, lá em 1 Coríntios 1, 23. E assim coma do pão e beba do cálice. Olha como é interessante. Eu só posso, de fato, comer do pão, ou seja, eu só vou ter acesso à profundidade daquilo que Deus tem para mim, se de fato eu fizer uma autoanálise. Mas essa autoanálise não é eu olhando para mim mesmo, é eu olhando para mim a partir de um referencial. Nenhuma autoanálise que nós façamos, que nós possamos fazer de nós mesmos, que nós tenhamos o outro ser humano como referencial, ela vai ser falha, ela não vai ser eficaz, ela não vai ser eficiente, porque o nosso parâmetro, o nosso referencial já está enviesado. Toda autoanálise que descarta a palavra de Deus, que descarta Jesus, querido, como um referencial, é uma autoanálise falha, porque você está olhando para você a partir de si mesmo, a partir de outros seres humanos, a partir de pessoas falhas. Não confunda isso. Então, quero te motivar a você se aprofundar nesse tema
e estar com a gente aí, né, junto nessas aulas de discipulado, que será bênção na sua vida, na sua igreja e no seu chamado, no seu ministério. Em nome de Jesus.